Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Amanda Sandoli e o tema da nossa aula hoje é terapia capilar, tá? Vamos estar entendendo aí sobre esse mundo da estética capilar, que é uma das áreas que vocês podem atuar também. Bom, então a gente tem, né, desde o começo do ano a gente viu lá estética facial, depois entramos em estética corporal, né? Estamos estudando aí as disfunções, tanto de estética facial quanto de estética corporal. Agora a gente vai entrar também na estética capilar, que é uma das possibilidades que vocês podem estar atuando, assim como outras áreas da estética também, como embelezamento, tá? Que vai entrar a parte de sobrancelha, maquiagem, enfim. Bom, o que é a estética capilar? Ah, professora, eu vou trabalhar com escova, com tintura, com química, com coisas de salão? Não. A terapia capilar é uma área da estética, gente, que vai atuar ali na prevenção, no tratamento, na manutenção do couro cabeludo. Então, a gente vai tratar o couro cabeludo. Consequentemente, vai melhorar a questão do fio, tá? Mas a gente vai ali, na verdade, tratar mais a questão do couro. Por exemplo, uma queda de cabelo, uma escamação desse couro cabeludo, uma oleosidade, tá? Porque tudo isso vai influenciar no quê? No fio. Se eu tenho um couro cabeludo muito oleoso, se eu tenho um couro cabeludo que está em déficit, né, de vitaminas, enfim, consequentemente, isso vai se estender para o meu fio, ok? Então, a terapia capilar vai unir conhecimentos de tricologia, anatomia, fisiologia ali, né, cosmetologia e procedimentos estéticos a fim de melhorar a questão do couro cabeludo, ok? Então, claro, a gente vai falar, mas hidratação entra? Olha, a hidratação pode entrar também, tá? Mas ela vai tratar mais o quê? O fio. A gente geralmente não hidrata couro cabeludo, a gente vai hidratar mais a extensão dos fios, tá? Então a gente vai falar mais sobre a questão de disfunções estéticas que acometem o couro cabeludo, como oleosidade excessiva, dermatite, caspa, psoríase, microinflamações, tá? Ressecamento desse couro cabeludo, sensibilidade, má circulação. Então, consequentemente, se a gente tem um couro cabeludo doente, a gente vai ter fios quebradiços, fios ressecados, pontas duplas, tá? Nem tudo é questão de química, claro que a química influencia muito, mas às vezes a maioria, né? A saúde do couro cabeludo tá muito relacionada a várias coisas que a gente vai ver. A gente vai ter que fazer uma anamnese muito profunda com o nosso paciente, entender. Porque aqui, gente, quando a gente fala de estética capilar, quando a gente fala em terapia capilar, o que acontece? Muitas vezes a gente está lidando com o quê? Com fatores genéticos. Por exemplo, se a minha mãe tem queda, se meu pai tem queda, meu pai é calvo, eu tenho uma grande probabilidade também, tá? Também estou lidando com o organismo. Eu não tenho. As minhas vitaminas estão todas baixas. Minha vitamina B12 está baixa. Minha vitamina D está baixa. Consequentemente, isso vai refletir nos fios do meu cabelo também. O que está acontecendo agora? A gente está vivendo, não sei aqui, não sei aí na cidade de vocês, mas aqui em Maringá, onde eu moro, aqui no Paraná, tá uma onda de monjauro. Tá uma febre, todo mundo tá tomando. E aí o que acontece? Queda de vitaminas, baixa de vitaminas. Parei de comer, parei de me alimentar. O que está acontecendo? O pessoal tá ficando calvo, o pessoal tá perdendo cabelo. Tá refletindo ali na saúde capilar, ok? Então, é muito importante a gente entender isso. Professor, eu não quero atuar com terapia capilar. Não é o meu interesse. Vou estudar
somente facial e corporal, eu vou atuar nessas áreas, tudo bem. Mas saibam que a gente também precisa entender a questão da terapia capilar, porque o nosso paciente vem com queda, o nosso paciente vem com déficit de vitaminas, tá? E muitas vezes vocês podem trabalhar ali no local onde outra pessoa atenda essa parte, tá? E vocês podem indicar ali. Mas é uma área também bem legal que vocês podem atuar, tá bom? Porque está sendo bem procurado, principalmente aí pelo público feminino e também masculino. Hoje os homens estão se cuidando muito, tá? Bom, qual vai ser ali a principal disfunção estética que o pessoal mais tem procurado o profissional da estética para tratar? Queda capilar, tá? Então, a queda capilar, a gente precisa entender por que esse paciente está com queda. É um pós-Covid? É um pós-dengue? É um pós-monjauro? Por que é uma pós-gestação? O que está acontecendo na vida? Que episódio que esse paciente está vivendo ali? É um pós-trauma? Às vezes aconteceu alguma coisa na vida do paciente ali, que ele teve um estresse muito grande, né? Um divórcio, enfim. Então, a gente precisa entender qual momento desse paciente, qual momento ele está vivendo, porque está muito relacionado com estresse, está muito relacionado com várias coisas. O que acontece no Covid? O que acontece numa dengue? O nosso organismo fica debilitado. Então, também há quedas de vitamina, há quedas de várias coisas, né? Assim como o monjauro também. Estou falando muito do monjauro porque agora é a bola da vez, tá bom? A gente nunca ouviu falar tanto em transplante capilar, né? Até, gente, pós-transplante, a gente pode entrar com a terapia capilar, tá bom? Então, a gente vai precisar entender o quê? Qual o momento que esse paciente está vivendo, tá? Se ele está ali fazendo uso de algum medicamento, se ele tem algum problema de saúde, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Então, como eu falei para vocês, a terapia capilar é um conjunto de técnicas, né? Que a gente vai trabalhar ali de forma personalizada, com o objetivo de prevenir, tratar, recuperar as disfunções do couro cabeludo. Se eu recupero o couro cabeludo, consequentemente também a gente acaba recuperando os fios. Ela é indicada principalmente para casos de queda, oleosidade, caspa, dermatite, né? Ressecamento e também falta de crescimento capilar. Qual o objetivo da terapia capilar, gente? Vai ser reestruturar, restaurar o equilíbrio do couro cabeludo, né? Para, enfim, a gente promover um crescimento dos fios. Aqui, nessa parte de terapia capilar, uma coisa que vocês têm que abordar muito, muito, muito com o paciente de vocês é a questão do skincare. Capilar tem que fazer skincare. É igual facial. Não tem como começar um tratamento facial, fazer um peeling, um microagulhamento, sem esse paciente estar usando sabonete, sem esse paciente estar usando um hidratante e um protetor. Aqui no capilar é a mesma coisa. Esse paciente, maioria das vezes, vai ter que suplementar vitaminas, tá? B12, biotina, vários componentes. Deixa eu ver se eu tenho aqui um composto que eu tomo e eu oriento para os meus pacientes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um composto que eu até compro na farmácia, que eu tenho parceria aqui da minha cidade, que é na Medicinal.
Ele é um composto, então assim, eu pago média de 30 e poucos reais nessas cápsulas e eu vendo para o meu paciente por 70 reais, tá? Então aqui já está incluso no tratamento. Tem também o shampoo e o tônico. Então esse é o skincare do meu paciente, o shampoo anti-queda, o tônico anti-queda e mais o suplemento, tá, gente? Isso aqui faz parte do tratamento. Ele precisa fazer isso em casa. Ó, o que tem nesse composto? Vou ler aqui para vocês. Ó, ele vem e ele dá até para colocar logo, na verdade eu não coloquei, mas dá até para colocar logo, porque ele é manipulado. Então aqui, combate a queda, fortalece os fios, estimula o crescimento. Então vamos ver o que tem: ácido fólico, biotina, cisteína, cromo, ferro, levedura, magnésio, niacina, queratina, selênio, vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinco. Então, tiamina, então é um silício, então é um composto, tá? Muito rico, principalmente em minerais. Então, e várias vitaminas. Por quê? Porque o paciente, a gente tem déficit de vitaminas. Os nutrientes que a gente consome nos nossos alimentos não é prioridade do organismo mandar lá para o cabelo, mandar lá para a pele. Ai, estou comendo um brócolis, estou comendo uma carne com vários nutrientes. E ai, o organismo está pensando assim: ai, vou mandar lá para o cabelo, para a pele dela, para ter uma pele bonita. Não, não é, gente, não é prioridade. Pele, cabelo tem que suplementar, tá? Deixa eu ver aqui no chat o que vocês estão falando, porque eu não. Ó, esse não precisa de receita, tá, gente? Mas eu vou mandar a foto lá para vocês, tá? Eu mando foto e é muito importante vocês fazerem parceria com farmácias de manipulação, porque isso aqui é vitamina. Então não precisa de receita. Mas eu mando para vocês a foto lá no grupo. As meninas que estão no grupo lá, eu vou mandar naquele grupo também de estudos, tá? Então, as meninas que estão no grupo, coloquem as colegas, elas colocaram aí no o WhatsApp, tá? Então, isso aqui é muito legal, tá, gente? Vocês fazerem parcerias com a farmácia de manipulação. Isso aqui, na verdade, eu nem mando a fórmula. O que acontece? A farmácia de manipulação que eu tenho parceria, eles são especialistas também na parte de cosméticos. Então, eu falo assim: fulana, que ela é farmacêutica, fulana, lá da farmácia, eu preciso de skincare para os meus pacientes. Eu preciso de shampoo e cápsula e tônico anti-queda. Então ela já manda, porque eu não sou farmacêutica. Então é muito importante vocês fazerem parceria com farmácias que são especializadas na parte de cosmético, tá bom? Para vocês indicarem para o paciente de vocês, ok? Mas eu vou mandar para vocês sim. Então, no facial, desculpa, no capilar, vocês precisam indicar o skincare. Um shampoo específico, que já vai nutrir ali o fio, o tônico para a pessoa usar em casa, tá? E também as cápsulas. Gente, isso é de extrema importância. A gente precisa abordar isso com o paciente. O que ele faz em casa é continuação do que a gente faz na clínica. Não tem como depender só do tratamento na clínica. Não existe isso, tá? Hoje a gente vive na era que o paciente tem que fazer a parte dele no tratamento, tá? Então, porque eles cobram o resultado da gente. E como que a gente vai entregar resultado se ele não faz nada? Então, precisa abordar, precisa vender. Isso aqui é uma fonte de renda também, tá? Como eu falei, eu compro por 30 e vendo por 70. Então, eu também estou ganhando nisso. Porque se ele não comprar de mim, ele vai lá e vai comprar da farmácia. Ok? Como conseguimos avaliar se a farmácia é boa? Bom, é importante vocês verem se ele tem a especialização em cosmético, tá? Igual, por exemplo, eu não tenho que me preocupar com fórmula.
Eles não perguntam nada de fórmula. Eu falo, olha, a disfunção do meu paciente é isso, então preciso de um produto para eles. Eles já me mandam. Então, quando a farmácia fica perguntando muita informação, composição, não sei o que, a gente já sabe que eles não são especializados nisso, tá? Então, geralmente, porque igual essa farmácia aqui, ele tem uma pessoa que atende, tem uma vendedora ali que atende só o pessoal da estética, tá? Porque geralmente o foco da farmácia vai ser a questão dos medicamentos. Por quanto tempo ele deve usar? Durante o tratamento. 2, 3 meses, tá? E, gente, isso aqui nunca é demais. Como eu falei, a gente não suplementa. A gente não consegue, a gente não consegue sintetizar só com alimentação. Então, muitas vezes a gente precisa suplementar, a maioria das vezes, tá? Então, por exemplo, eu faço meus exames todos os anos. Eu sou uma pessoa que me cuido, me alimento bem, né? Vou para academia, faço atividade física, tomo bastante água. Então, esse ano, o que eu tive que suplementar? B12. Eu não como muita carne bovina. E principal fonte de B12, de vitamina B12, é carne bovina, né? Eu como geralmente mais frango. Então, o que eu tive que fazer? Suplementar a B12 que estava baixa. Então, é muito importante vocês entenderem como está o organismo de vocês, porque a gente vai precisar perguntar para o paciente. Como estão seus exames? Como estão suas vitaminas? Porque isso é de extrema importância lá no tratamento. Tanto facial, quanto capilar, quanto corporal, principalmente no facial. Se a gente está com déficit de vitamina, cai cabelo, gente, tá? Então, é muito importante vocês entenderem sobre o paciente de vocês. A anamnese é para isso. A avaliação é para isso, é para vocês entenderem o paciente. Entender que momento da vida que ele está, como que está a saúde dele. Profissional da estética é profissional da área da saúde, gente. Então, assim, às vezes, ele pode até levar um exame para vocês verem, tá? Não é difícil ver exame, não é difícil ler exame, geralmente tem o parâmetro, apesar que aqueles parâmetros lá são baixos, né? Geralmente é bom a gente sempre estar acima daquele parâmetro que eles dão ali em algumas coisas, tá? Então, é isso. Vocês precisam entender sobre o paciente de vocês. Como que a gente vai propor algum tratamento para ele se a gente não conhece o momento, como que está a saúde, enfim. Gente, o couro cabeludo, o que é o couro cabeludo? É a pele que vai recobrir o nosso crânio. E ali vai encontrar os folículos pilosos, que são estruturas responsáveis ali pela produção dos fios do cabelo. O nosso couro cabeludo, ele é rico em glândula sebácea. Geralmente, quando a pessoa tem a pele muito oleosa, às vezes ela tem o cabelo muito oleoso também, tá? Então, a gente tem glândulas sebáceas também, igual a gente tem na pele, a gente também tem glândula sebácea no couro cabeludo, que produz sebo. Se a gente tem essa glândula sebácea hiperativa, a gente vai ter o quê? Um couro cabeludo oleoso. Qual pós é bom fazer para trabalhar com o quê, Daniele? Para trabalhar com a parte de capilar, parte de injetável. Quando você é bom você fazer uma pós. Tem pós em estética facial, corporal e capilar, que já vai abranger tudo. Tem pós que é mais com ênfase em procedimentos injetáveis. Então, assim, depois. E assim, gente, eu super indico vocês fazerem pós-graduação mesmo, tá? Porque não parem aqui na graduação. A estética é uma área que cresce muito, que exige muito da gente, tá? Então a gente precisa buscar conhecimento contínuo. Façam cursos, estudem, sejam os melhores profissionais aí na região de vocês. A busca pelo conhecimento nunca é demais. Bom, existe pós-graduação, tá? Que ela é específica aí para procedimentos injetáveis, que vai abranger mais a questão de toxina, preenchedores, intradermoterapia, tá? Então é importante
fazer uma pós, sim. Então, existe a pós-graduação em estética com ênfase em procedimentos injetáveis, tá? Seria mais interessante, então, essa para você. Bom, então, o nosso couro cabeludo também, ele tem alta vascularização, e que é o que nutre os nossos fios. Uma das coisas que às vezes começa a cair cabelo é a falta de vascularização no couro cabeludo, é a falta de oxigenação desse couro cabeludo. Por isso que muitas vezes a gente vai fazer uma massagem oxigenante, a gente vai colocar ali alta frequência. Sabe aquele alta frequência que a gente finaliza a limpeza de pele? Tem a ponteira do pente. Mais para frente a gente vai ter uma aula prática, eu vou demonstrar para vocês o alta frequência capilar, o microagulhamento capilar, tá? Então, a gente precisa, quando vocês forem indicar o shampoo para o paciente de vocês, vocês podem até falar, ó, na hora do banho, massageia, faz uma massagem oxigenante já para ajudar na circulação, na oxigenação desse couro cabeludo. Na hora que for passar o tônico, a mesma coisa. Ensinem o paciente de vocês a já massagear, tá? Para já oxigenar ali aquele couro cabeludo, ativar a circulação e também facilitar a penetração, tá? Sim, essa pós que eu tô falando para vocês de procedimentos injetáveis que tem na área da estética, tá? Vocês aprendem também essa questão do Botox, de várias partes ali dos procedimentos injetáveis, tá bom, gente? Então, por vocês não terem procedimento injetável na graduação, e eu não falo assim só do EAD, eu sou professora aqui na minha cidade de graduação presencial e não tem na grade procedimento injetável. Então, como que a esteticista vai trabalhar com procedimento injetável se não tem na graduação? Então, ela tem que fazer uma pós-graduação que abrange a questão do procedimento injetável, tá? E aí, depois também os cursos, né, de capacitação para vocês trabalharem com essas técnicas, ok? Bom, para se tornar professora, geralmente você vai precisar pelo menos de uma pós, né? Depois se você quiser seguir na carreira, você pode também fazer mestrado, doutorado, mas pelo menos uma pós-graduação. E aí, entregar currículo mesmo, né? Instituições, faculdades, às vezes cursos técnicos. Eu mesma comecei dando aula em curso técnico, né? Curso técnico em estética. Então, eu comecei no técnico. Então, você pode também entregar o seu currículo e nessa parte. Tem a pós-graduação injetável, tá? Pós-graduação em estética com ênfase em procedimentos injetáveis, tá? Bom, como eu estava falando para vocês, hoje as pessoas elas estão cada vez mais buscando cuidar dos cabelos. Na verdade, vocês podem perceber a estética, ela está em alta em tudo. Tanto no facial, as pessoas querem cuidar do rosto, cuidar da pele para envelhecer bem. As pessoas estão cuidando do corpo, porque ninguém mais quer ficar gordinho, ninguém mais quer ficar cheio de celulite, com flacidez. Então, as pessoas estão investindo no corpo e também estão investindo no cabelo. Então, a parte do capilar, gente, também é uma crescente, tá? É uma área que está muito em alta, tá em expansão aí. Então, todo mundo quer ter um couro cabeludo saudável, porque, consequentemente, vai ter ali fios saudáveis, ok? E a queda capilar, a calvície, as falhas capilares são a dor de muita gente, porque mexe na autoestima. O cabelo, querendo ou não, a pessoa, quando tem muita queda, tem alguma falha, a pessoa fica com a autoestima baixa, porque a gente visualiza. Diferente do corporal, eu tenho uma celulite, às vezes eu tenho uma gordurinha, esconde com a roupa. Agora, rosto e cabelo, gente, tá à mostra, né?
Então, é a dor de muita gente. Muita gente se incomoda. Ai, tô ficando calvo, meu cabelo tá ficando fino, meu cabelo tá ficando ralo, né? Então, é uma área que está crescendo demais. Hoje os médicos nunca se ouviu falar tanto em transplante capilar, né? Então, é uma área aí a se pensar. Quem gosta, às vezes tem meninas que já trabalhou em salão, que vem de salão, né? Vem aí fazendo escova, química. Então, gosta de trabalhar com cabelo, é uma área a se pensar também a terapia capilar. Bom, o couro cabeludo inflamado, ele vai acontecer o quê? Queda capilar, principalmente. Então, existe a inflamação no couro cabeludo, que pode ter várias causas, essa inflamação. Tem gente que às vezes só de pentear o cabelo dói. Tem gente que vai lavar o cabelo, porque assim, o que é comum cair de cabelo, média de 100 fios de cabelo por dia é comum, tá? Claro, a gente não vê isso. E quando a gente lava, pode cair um pouquinho mais. Quando ultrapassa disso, gente, já a pessoa já tá com queda. Quando vai pentear o cabelo, vai lavar o cabelo, sai aqueles tufos, que percebe que tem muito mais que 100 fios ali já é mais preocupante. Há um desequilíbrio naquele couro cabeludo, que pode ter sido provocado ali por uma agressão ou uma oleosidade excessiva, né, que pode estar obstruindo ali, bloqueando os folículos. Então, existem peelings capilares. Assim como a gente faz o peeling no rosto para fazer uma renovação celular no rosto, existem também os peelings de couro cabeludo, que a gente faz uma renovação nesse couro cabeludo, né? Melhorando ali a desobstrução desses poros. Quando há muita obstrução ali por conta de excesso de oleosidade, o que acontece? Favorece a proliferação de fungos, de bactérias, tá? Outra coisa também que favorece a inflamação do couro cabeludo, dermatite seborreica, né? Que causa ali uma descamação, uma vermelhidão. Geralmente está muito relacionado com o fator genético. Ai, minha mãe tem, eu tenho uma tendência a ter. Meu pai, minha avó tem, eu tenho uma tendência a ter. Vamos colocar aí, gente, carga genética é 20%, tá? A gente carrega aí uma carga genética de 20% de ali que a gente herda certas coisas, tá? Mas também está muito relacionado com estresse e imunidade. Sabe aquela pessoa que vive com a imunidade baixa? Que vive doente? Que não cuida dessa imunidade? Né? Tem gente que ali por si já tem uma tendência a ter uma imunidade baixa, tem que cuidar o dobro. Então, também, o que vai acontecendo? Doenças na pele, tá? Psoríase está muito relacionado com imunidade, com estresse. Então, a dermatite seborreica também. Então, tem que cuidar. Outra coisa também que pode inflamar o couro cabeludo, uso de produtos inadequados. Tem gente que às vezes não usa o shampoo adequado ou usa produtos muito fortes. Tem gente que usa muita química no cabelo, vai irritando, vai inflamando esse couro cabeludo, tá? Acúmulo de resíduos, então falta de limpeza. Gente, a gente acha que não, mas tem gente que não lava o cabelo direito. Não sabe lavar o cabelo direito. Tem gente que passa condicionador no couro cabeludo. Condicionador é um produto que a gente usa aqui, ó, daqui para baixo. A gente não condiciona couro cabeludo, tá? Ainda mais no Brasil, que a gente tem tendência a ter couro cabeludo mais oleoso por conta do nosso clima tropical, né? Progressiva de formol, exatamente. Tem muita gente que usa muito produto químico, né? Que vai agredindo o couro cabeludo, que vai inflamando o couro cabeludo. Hoje, não sei se vocês perceberam, a gente está na era também da transição capilar. Muita gente está parando com essas
progressivas, com essas coisas que agridem muito ali o cabelo, né? Para assumir ali o cabelo natural. Então, são muitos os fatores ali que agridem o couro cabeludo. Outra coisa, pessoa que faz muita escova, muita chapinha, que às vezes não tem aquele espaço, não protege o couro cabeludo, agride demais, né? Muita escovação, vai causando micro lesões no couro cabeludo também. Muita química, muito pó descolorante. Então, tudo isso também, o excesso dessas coisas também vão inflamando o couro cabeludo. Estresse e problemas hormonais. Mulher passa por alteração hormonal a vida inteira. A vida inteira. Menstrua todo mês, tem menopausa, tem gestação, né? Então, tudo isso vai também causar o quê? Inflamação, tá? Então, a gente precisa, por isso que eu tô falando para vocês, tudo isso vocês vão perguntar para o paciente. Depois eu posso mandar também uma anamnese capilar, tá? Lá no grupo. Quem se interessar a trabalhar com capilar, então tem uma anamnese para vocês perguntarem detalhadamente tudo isso para o paciente de vocês, tá? Homem também passa por alterações hormonais. Homem está muito relacionado. E, gente, homem, geralmente eles fazem o couro cabeludo, às vezes fazem também a barba, e é muito parecido o tratamento. Então, tenho queda de falha na barba. É muito parecido o tratamento, tá? Quando a gente tiver aula prática, eu vou demonstrar para vocês masculino também, que daí vou demonstrar a parte de barba, que eles veem muito. É uma dor também deles, tá? Professora, estou com muito sobrepeso. Preciso emagrecer para fazer estética? Para fazer estética, você fala o procedimento? Se for para fazer os procedimentos, o ideal é sim, tá? Mas você pode fazer junto num processo de emagrecimento. Você pode utilizar a estética como aliada no seu processo de emagrecimento, principalmente a drenagem linfática, tá? Porque várias coisas na estética é indicada para gordura localizada. E aí, ela não tem uma ação muito legal, muito eficiente no sobrepeso ou numa obesidade. Então, o ideal é você começar o seu processo de emagrecimento, mas você pode sim ajudar a fazer a parte estética como sua aliada, por exemplo, tratamento detox, que usa a manta, que usa as drenagens, tá bom? A quebra, tá? Quando você penteia e ele quebra, que não está relacionado aqui, o fio, né? Porque a queda, gente, qual que é a diferença da quebra capilar para queda capilar? A queda sai o fio todo. O bulbo ali saiu o fio todo. A quebra é assim, penteia o cabelo e tá quebrando. Geralmente pode ser por excesso de calor, chapinha, secador ou também química. Existe o corte químico, né, também. Então, usou muito produto químico ali, ele teve uma quebra no cabelo, tá? Então, tá mais relacionado com a questão de química e também excesso de calor, tá? Agora, a queda capilar está relacionado com a saúde do fio. Desculpa, a saúde do couro cabeludo, que a gente vai trabalhar mais a parte da terapia capilar, a gente trata mais a questão do fio. Eu posso fazer também, usar produtos nutritivos para tratar, fazer ali o cronograma capilar da minha paciente? Vocês podem. Lembrando que quem for trabalhar com a parte também de tratamento do fio, tem que ter um lavatório. Quando a gente trata o couro cabeludo, geralmente, igual, eu faço procedimento de couro cabeludo na clínica. Faço microagulhamento capilar, faço a parte de LED terapia, LED terapia e o alta frequência e a intradermoterapia, que é a aplicação de ativos no couro cabeludo. Então, eu não tenho
eu não tenho lavatório na minha clínica. Eu já peço para o paciente vir com o cabelo limpo, cabelo lavado. Aí eu só passo um álcool ali, uma clorexidina e faço a terapia capilar no couro cabeludo. Agora, quem for trabalhar também com a questão do fio, eu quero também fazer, igual eu não trato fio, né? Fazer cronograma capilar e tal, porque daí tem que passar produto, tirar produto, lavar, tá? Aí teria que ter um lavatório na clínica, tá bom? Bom, outra coisa que está muito relacionado com os problemas capilares ali, principalmente queda, como eu falei para vocês, questão hormonal e estresse. Gente, o que acontece no homem também? Tem muita queda capilar, o uso de hormônios, tá? Então a gente tem que perguntar para o paciente se ele faz uso de hormônios, testosterona, tudo isso, tá? Porque sim, influencia tanto na pele, tá? Começa a ter acne, aumenta a oleosidade. Aqueles hormônios mesmo que eu falo, é aqueles de treino, para crescer, aquelas para ficar bombado, tá? Homem faz muito uso de hormônio. Então, influencia também na questão da queda capilar, ok? Então, vocês precisam conhecer o paciente, perguntar tudo isso, porque daí começa o tratamento. Não tá tendo tanto resultado. Por quê? Porque tem toda a parte hormonal envolvida, tá? Bom, quais os sintomas que o paciente pode sentir ali quando esse couro cabeludo está inflamado, gente? Coceira, vermelhidão, ardência, queimação, descamação, às vezes só dor ao toque. Tem gente que sente dor só de pentear o cabelo, né? Tem gente que sente bastante dor ali no couro cabeludo e queda de cabelo acentuada. Então, quando falo de queda de cabelo acentuada, é mais de 100 fios por dia. Até 100 fios é considerado ali uma queda normal. Bom, principais causas aí de queda de cabelo: fator genético, estresse, deficiência de nutrientes como ferro, zinco, vitaminas. Por isso que a gente tem que indicar aqui, ó, as cápsulas para o paciente, tá? Porque a maioria tem déficit de vitaminas, maioria. Uso de medicamentos, né? Antidepressivos, quimioterapia, tudo isso muda a fisiologia, muda ali toda a questão do couro cabeludo, tá? Processos químicos, tintura, alisamento, chapinha, tá? Doenças autoimunes ou infecciosas, lúpus, alopecia areata, micose. Então, doenças a gente também precisa perguntar para o paciente: tem alguma doença? E hipertiroidismo, que tem ali relação com a questão de hormônios, também influencia na queda, ok? Algumas mulheres também com ovário policístico, endometriose, algumas também percebem ali, né, quando descobrem também a queda capilar, tá? Pós-parto também cai cabelo. E cuidados inadequados ali com o cabelo, com o couro cabeludo. Tem, né, como eu falei para vocês, tem muita gente que não sabe cuidar. Alguns principais tratamentos que a gente pode trabalhar: microagulhamento capilar. A gente vai fazer uma aula prática mais para frente sobre o microagulhamento capilar. Eu vou fazer uma demonstração, tá? É uma técnica que vai estimular o crescimento dos fios. A gente vai utilizar ali um dispositivo que pode ser tanto o Derma Roller quanto o Derma Pen, com as microagulhas para provocar ali, né, abertura de microcanais e indução de ativos específicos para o crescimento do fio. Minoxidil, biotina, fatores de crescimento. Então, vários ativos ali que vão ajudar a induzir o crescimento desse fio. É uma técnica que eu particularmente gosto muito, tenho bastante resultado, é uma técnica simples que vocês podem trabalhar, né? Claro, tem que fazer todo esse acompanhamento. Uma boa avaliação, indicação de skincare, tá? Tudo isso para o paciente de vocês.
alta frequência. Então, quem já tem esse equipamento que trabalha com facial, é muito legal, tá? Então, ele vai emitir o ozônio. Também vou fazer demonstração do alta frequência na aula demonstrativa. Então, é o equipamento que vai gerar ali uma emissão do ozônio, que é bactericida, fungicida, estimulante, já vai ativar a circulação, tá? Quem tem dermatite, couro cabeludo inflamado, já vai acalmar esse couro cabeludo. Então, é muito interessante o equipamento de alta frequência. Não é um equipamento caro, tá, gente? É um equipamento que vale a pena, porque a gente pode trabalhar tanto no facial quanto no capilar. A intradermoterapia capilar, que é a aplicação de ativos, né? A gente vai utilizar ali, fazer ali microinjeções diretamente nesse couro cabeludo, né? Minoxidil, finasterida, fator de crescimento, para promover uma ação localizada, uma ação de crescimento ali naquela região, ok? Uma coisa que eu gosto muito também é a intradermoterapia capilar. Eu trabalho muito com a intradermoterapia e também a LED-terapia. A LED-terapia é muito legal. Faz ali a fotobiomodulação, né? A gente usa luzes de baixa intensidade, geralmente mais a vermelha e a azul, que vai estimular a regeneração celular daquele couro cabeludo, vai ativar o metabolismo daquele folículo piloso, vai melhorar a oxigenação, a circulação daquele local. Então, a gente também está vivendo aí na era da fotobiomodulação, tá, gente? Então, o que é fotobiomodulação? Quando vocês ouvirem falar isso, professor, eu nunca nem ouvi falar. Gente, é o uso dali das luzes de baixa intensidade para fazer um equilíbrio, tá? Muito utilizado na pele, couro cabeludo, ok? Então, é muito legal também o LED de baixa intensidade, ou laser de baixa intensidade, geralmente o vermelho e o azul, para a gente também fazer essa questão de desinflamação, tá? E ativação do couro cabeludo. Então, na aula de prática, que a gente vai ter mais para frente, eu vou demonstrar para vocês tudo isso. Aplicação, microagulhamento, alta frequência e o LED, tá bom? A gente vai ver essas 4 técnicas, que é o que eu uso, que eu faço aqui também no tratamento capilar. É muito importante também, como eu já falei, a orientação do shampoo, das vitaminas, porque essa orientação potencializa resultados. Não existe tratamento sem skincare. Não existe, tá? O paciente precisa fazer ali o skincare. Então, shampoo específico, tônico específico, vitaminas. O shampoo, ele vai promover uma limpeza, ele vai controlar a oleosidade, ele vai ter ativos que vão ali contribuir para a circulação, para o fortalecimento dos fios, para a indução do crescimento. O tônico vai atuar diretamente no bulbo, vai estimular o crescimento, vai ajudar ali a reduzir a queda, né? E pode ser usado de forma diária. A suplementação, as cápsulas, vai ter ali vitaminas que a gente não consegue atingir através somente da alimentação. Biotina, zinco, ferro, vitaminas B, do complexo B, vitamina D, que a gente também não produz essas vitaminas, gente. Então, além da gente não produzir, nosso corpo não produz, a gente também não consegue assimilar ali somente com alimentação. Então, tem que suplementar de dentro para fora, para suprir essas carências. Vou mostrar para vocês alguns dos resultados aqui, ó. Olha só como a gente preencheu, tá? E o que eu fiz? Isso que eu mostrei para vocês. Microagulhamento, suplementação, paciente fazendo tudo certinho em casa, a intradermo, LED e alta frequência. Olha só como que melhora. Então, o tratamento capilar dá resultado, a gente precisa acompanhar o paciente, entender esse paciente, tá? Então, hoje a gente entendeu um pouquinho o que a gente vai ver nas demais aulas.
né? Depois a gente vai estudar mais específico microagulhamento, a parte da alta frequência, a parte dos ativos, e depois a gente também vai ter aula prática demonstrativa. Gente, alguma dúvida do que a gente viu até agora? Não? Não, professora, adorei a aula, tá? Como sempre. Ai, que bom, fico muito feliz. Então, gente, é muito importante a gente ter esse conhecimento, a gente vai ter várias aulas aí de estética capilar, tá? E assim, o segredo do resultado no paciente está muito relacionado com o que ele faz em casa. Então, shampoo para o couro cabeludo, lavagem correta, uso de tônicos, né? Evitar dormir com o cabelo molhado, evitar excesso de químicas. E quando for fazer chapinha, quando for fazer uso de calor, tem vários protetores térmicos, né? Que a gente pode estar orientando o paciente a usar também. Porque senão o cabelo fica com quebra. E realmente, esse head spa, gente, eu tenho várias alunas que vão fazer esse head spa, tá muito em alta, tá? E o head spa é lavar o cabelo ali com ativos, shampoo, fazer a massagem no couro cabeludo, tanto para relaxamento quanto para ativar esse couro cabeludo. Basicamente é isso, e dá sim para associar a terapia capilar, tá bom? E é isso, meninas. Não sei se tem algum menino aqui também. Fico muito feliz, tá? O desejo do meu coração é que vocês sejam prósperas, bem-sucedidas, realizadas aí na área da estética. Que Deus abençoe vocês. Continue sempre buscando conhecimento, tá? E vou deixar aqui meu Instagram. Quem quiser me seguir lá no Instagram, eu sigo de volta. E se alguém me seguiu e eu não segui de volta, me cobra lá que eu sigo, tá? Que Deus abençoe vocês. Na próxima aula, terça-feira que vem, das 8 às 9, tá bom? Espero vocês. Um beijo para todo mundo e até a próxima aula.